Eu passei simplesmente 3 dias obcecado por uma única ideia, que era fazer tudo o que eu precisava para conseguir escalar a minha demanda. E se você tem algum negócio, se você vende um serviço, um produto, vende software, fica aqui nesse vídeo porque o que eu vou falar para você aqui é super importante e pode mudar o jogo aí do seu lado também, beleza? Bom, é o seguinte, qual foi o grande ponto, né? Nesses 3 dias eu me fiz uma pergunta, cara, e se eu colocasse energia, tempo, será que eu conseguiria resolver esse bloco de coisa que eu tenho que resolver? O fato é o seguinte, eu tenho um bom produto, eu gero bastante valor para os meus clientes, só que vinha sendo o meu desafio? Eu sabia as coisas que eu tinha que fazer para conseguir acelerar a chegada do lead até o cara virar meu cliente e um cliente engajado. Só que eu fragmentava isso para fazer durante o meu dia e, cara, no dia a dia, eu acabava sendo engolido por demandas do dia a dia. Então, eu começava a fazer uma coisa, chegava uma mensagem, eu dava atenção para a mensagem. Eu começava a fazer outra, tinha uma reunião daqui 10 minutos, eu ia lá me preparar para a reunião. E eu acabei demorando muito tempo, quando eu digo muito tempo, na verdade, foram algumas semanas para fazer aquilo que eu deveria fazer, até o dia que eu falei, cara, eu preciso colocar energia nisso aqui. Então eu coloquei energia e eu vou te falar agora quais são as coisas que eu fiz e que você pode fazer aí no seu negócio para você conseguir acelerar a chegada do lead até o cara virar teu cliente, mas mais importante, deixar tudo estruturado para você poder escalar a sua demanda. O grande ponto para mim é o seguinte, eu sempre ajudei muitas empresas a escalar a demanda delas, né? Foram mais de 35 milhões de receita gerada nova para os meus clientes nos últimos 3 anos. Só que para os meus negócios, como era negócio de serviço e tal, eu tinha um desafio de escalar isso. E agora que eu tenho um negócio que é totalmente escalável, eu estava também com esse desafio. Eu falei, cara, não faz sentido, eu preciso voltar para mim mesmo, porque a casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, não pode. Então, eu decidi o que eu precisava fazer. Eu falei, cara, eu preciso automatizar da chegada do lead até o cara ativar a conta de teste comigo, da ativação da conta de teste até ele virar o meu cliente, de virar o meu cliente até ele virar um cliente engajado comigo, e depois aqui eu preciso colocar outros processos para esse cara se manter ao longo do tempo comigo. Então, se você vende um serviço, é a mesma coisa, você precisa pensar, cara, chegou novas demandas, chegou uma nova demanda, como que eu faço para esse cara virar meu cliente? Como que eu faço para ele virar um cliente engajado? Como que eu faço para ele me indicar? Como que eu faço para monetizar esse cara com o passar do tempo? Então, esse aqui é o desenho base da coisa, beleza? Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi, quando chegava o lead, o que eu fazia? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi automatizar todo esse processo da chegada do lead. Então, quando chega o lead hoje, a primeira coisa que ele faz é receber uma mensagem, um e-mail, e daí ele vai recebendo follow-up. Se ele não me responde nem a mensagem nem o e-mail, ele recebe o primeiro follow-up, o segundo follow-up, o terceiro follow-up, até que ele me responde. Me respondeu, eu mudo ele da automação e ele vai para uma automação onde eu quero ativar ele como trial. Então, eu quero que ele inicie uma conta de teste gratuito comigo, beleza? Então, eu movo esse cara para um outro fluxo e aqui eu tenho todo o processo para fazer ele virar o meu cliente trial, que é o período de teste gratuito. Então, aqui eu vou ter mensagem, e-mail e etc. para ele virar o meu cliente gratuito. Beleza? Virou meu cliente gratuito? A terceira coisa que ele vai fazer, ele entra no outro workflow, onde eu tenho aqui várias outras mensagens fazendo com que, mandando para ele conteúdos para que ele use mais a minha plataforma. Ou seja, já é uma forma de eu ir desenhando para esse cara virar um cliente ativo, né? A ideia é que ele olhe para a plataforma, entenda que ela gera valor e resolve um problema real dele, e a partir disso ele consiga, ele se torne um cliente ativo meu para poder ajudar mais ele, beleza? Virou um cliente ativo, agora o que eu faço? Eu entrego para ele, eu entro numa reunião com ele, onde eu vou entender o negócio dele e vou dizer, cara, você deveria ir por esse caminho aqui. Então eu entro na reunião, entendo os problemas dele e daí baseado no meu know-how, na minha plataforma, eu digo, olha, para você ter mais resultado aqui comigo, você pode fazer isso aqui. Que nada mais é do que, por exemplo, um personal trainer, um nutricionista, que vai fazer uma reunião com o cara. Vamos pegar um nutricionista. Então o nutricionista faz reunião com o cara aqui. Pô, o cara, por exemplo, foi fazer a consulta. É a mesma coisa, tá? O que ele faz? Ele vai entender a realidade do cara. Então, pô, o que você gosta de comer? O que você não gosta de comer? Você treina já? Não treina? Ele vai tirar um monte de pergunta. Entendeu o cara? Ele vai falar, olha, para você ter resultado, o melhor é você treinar em tal horário, se alimentar dessa maneira, comer tal coisa e assim por diante. Então é a mesma coisa, beleza?
Feito isso, esse cara virou agora um cliente meu ativo. E agora, Lê, como que eu faço para engajar? Nesses mesmos 3 dias, eu criei um desafio de 28 dias, que é uma ideia, inclusive, que talvez pode funcionar ou não para o seu negócio, mas para mim é uma coisa que tem sido bem legal a experiência. Que é o seguinte, eu montei um desafio, um documento de 28 páginas, de 30 e tantas páginas, de 28 dias, onde uma vez ao dia, o meu cliente ele vai fazer uma tarefa dentro da minha plataforma. Então pensa o seguinte, se você é um nutricionista, um personal trainer, ou um advogado, um contador, não importa qual é o teu negócio, você pensa que o teu cliente ele tem coisas que são importantes que ele faça para ele engajar mais com você. Então se você é um contador, meio difícil essa do contador, mas cara, se você é um contador, talvez o seu cliente montar uma planilha para você seja uma coisa boa. E isso vai engajar ele com a contabilidade. Se você é um nutricionista, talvez fazer um desafio de 28 dias para ele cortando aos poucos as comidas que ele gosta de comer, pode ser uma ideia. Se você é um personal, pode ser aumentar, 5% a carga, pode ser aumentar 5 minutos de treino, não sei. O ponto o desafio que eu criei, ele tem como objetivo engajar o cara e fazer ele usar aquilo que ele comprou. Então, eu contratei uma plataforma, eu contratei um sistema que tem IA, tem automação, agora eu posso automatizar marketing, automatizar venda, vender pra caramba, acelerar o meu processo. Como que eu vou... Comprei a plataforma para fazer isso. Só que agora, essa plataforma precisa ser implementada. E para implementar, eu dou esse desafio para ele, entendeu? E óbvio, né, a gente também tem o processo onde a gente faz isso junto. Então, ele vai lá, dia 1, criar o pipeline. Dia 2, criar uma automação com o pipeline. Dia 3, criar o seu modelo de ManyChat. O cara comenta, eu quero, e você manda mensagem na DM dele do Instagram. Dia 4, criar a sua landing page. Não é essa sequência, tá? Eu não lembro de cabeça. Mas é nessa linha. E daí, então, ele tem agora a tarefa e ele tem o como fazer. Então, cara, no teu negócio, talvez qual que seria uma boa ideia para você engajar o seu público? Seria você entregar para ele um desafio, que pode ser 7 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, não importa. Onde ele vai executar uma parada que você falou para ele fazer, que tem a ver com o que você faz, só que além disso, você diz para ele como fazer. Então, o desafio é cortar açúcar. Como que você vai fazer? Qual que é a estratégia para fazer? Porque não adianta só falar cortar açúcar. Beleza, é meio óbvio, né, cara? Cortar açúcar é não comer doce, não comer... Beleza, óbvio. Só que, cara, pensa que o cara é viciado em açúcar. Como que ele faz, então, para não ser mais? Entendeu? Fazer 5 minutos de treino a mais. Mas o cara não tem como, porque ele não tem tempo para fazer. Então o que você vai fazer? Qual que é a estratégia? Então, você pode fazer um treino em casa, você pode fazer, sei lá, um volume, né, X tanto de flexões, enfim, não importa. Se você vende pegar aqui uma coisa bem aleatória, um café, vamos supor que você vende café. Como que você pode dar um documento para ajudar esse cara a se engajar com você com café? Você pode mostrar para ele, cara, a maneira de fazer o café. Então, quantidades de café, faz uma xícara, faz uma garrafa. Então, isso vai engajar ele com o seu produto. E isso pode mudar o jogo para você, completamente. Então, Ale, eu tenho um negócio de serviço. Como que eu mudo meu jogo, então, baseado nisso que você me falou? Simples. Primeiro ponto, você vai criar uma estrutura para automatizar a chegada desse lead até ele virar o seu cliente, beleza? Então, chegou o cara no WhatsApp. Cara, você tem que responder esse cara rápido. Eu já fiz vários conteúdos aqui falando sobre que você diminui em 21 vezes a chance de vender para esse cara se você não atende ele em menos de 5 minutos. Então, você tem que ter automação para fazer isso. Aí o cara respondeu. Você tem que ser rápido para falar com ele, porque ele está falando com mais 2, 3, 5 concorrentes. Então, você tem que falar com ele rápido. Como que eu falo com ele rápido? Eu coloco uma IA. Mas eu não sei fazer uma IA. Cara, faz uma IA de primeiro atendimento, tem vídeo aqui no canal. Postei ontem um vídeo sobre isso, sobre como criar uma IA de maneira simples para um negócio. A IA respondeu, legal, o cara marcou uma consulta comigo, top demais. E agora, o que você vai fazer? O cara marcou a consulta, ele vai comprar uma consulta? Como que você vai fazer para ele, em vez de comprar um serviço seu, ou só um pacote, enfim... Como que você faz para ele comprar mais? Para ele comprar, se você vende projeto, então como que você aumenta o ticket médio do projeto? Se você vende recorrência, como que você aumenta o tempo que ele fica com você? Cara, e você vai pensando nisso
e mais importante é você colocar energia. Para fechar esse vídeo, eu quero dizer que a coisa mais importante aqui não foi só as automações, tá? Não dá para dizer que é mais importante que a automação, porque os dois são. Mas pense assim, cara, eu preciso sentar a bunda na cadeira um dia, numa semana, ou num fim de semana, o dia que você tiver, de noite, de manhã, não sei. E você senta a bunda na cadeira e você desenha isso. Cara, qual é o primeiro passo para automatizar tudo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro? Para você ter uma operação funcional desde a chegada até esse cara engajar com você, monetizar com você. Por que fazer isso? Porque ao fazer isso, você pode agora escalar a sua demanda. Não adianta você trazer 1 milhão de leads se você não consegue dar conta de vender para 1000 pessoas. Não adianta. Então, eu preciso pensar, cara, eu quero vender quanto por mês? Qual que é o meu objetivo? Pô, eu quero fazer 100 vendas no mês. Você está preparado para vender 100? Pô, não tô, Ale. Beleza, então vamos preparar? Vamos preparar. Por exemplo, hoje, nesse dia de hoje que vos falo, eu não tô preparado para vender para 1000 clientes no mesmo dia. Não tô. Então não adianta eu enfiar um monte de dinheiro em tráfego, trazer um volume imenso de demanda se eu não consigo vender pro cara, entendeu? Pô, Ale, você consegue vender para 10 no dia hoje? Consigo. Consegue vender para 100 no dia hoje? Consigo. Tudo automático, tudo automático. E, inclusive, a minha agenda já está toda setada de modo que não tem como encavalar as coisas. Então, eu consigo vender para 100 pessoas hoje tranquilamente. Consigo vender para 1000? Acho que não. Porque daí tem uma limitação aqui em relação à agenda do nosso auxílio na implementação. Mas enfim, acho que você entendeu o recado. Turma, basicamente é isso. Se você já me segue, você sabe que o vídeo hoje tem um formato diferente. Normalmente eu tô aqui sentado, mexo no computador e tal, mas hoje eu quis testar algo diferente, fazer de pé aqui, porque eu acho que talvez até a energia fique um pouco diferente aqui no vídeo. Se você não me conhece ainda e gostou desse vídeo, se inscreve no canal, vamos chegar nos 2.000 inscritos. Dá o like e lembra, todo dia, meio-dia tem vídeo novo, então ativa o sino aí também, ajuda nós, vamos pra cima. Turma, é isso, tamo junto, bora escalar, bora pra action, eu te vejo no próximo vídeo, meio-dia, todo dia, exceto os domingos, porque domingo é dia do Senhor, eu te vejo, valeu.